O Igor perguntou, como surgiu o nome Mema? Ô Igor, é uma longa história, mas eu vou falar porque o Igor merece. Igor, que você seja muito abençoado, obrigado pelo seu superchat aí. Porém, assim, o Mema surgiu assim, nós éramos na verdade não era Mema, era Gema, né? Por que Gema? G de grupo de oração, era um grupo de oração chamado Eis-me Aqui, né? Então, era Gema. E o Mema surgiu assim, porque assim, é uma longa história, eu vou tentar super rápido aqui, porque o assunto é outro, mas já que ele perguntou. Na verdade, a gente foi muito impactado pelo Espírito Santo, né? Em 1998, quando eu recebi o batismo pelo Espírito Santo, eu não era de uma igreja nenhuma, não era nada, e aí me convidaram para ir para um monte, né? Para fazer um luau, e eu fui, sem pretensão nenhuma, e naquele dia eu fui batizado com o Espírito Santo. E aí minha vida mudou radicalmente de lá para cá, a minha vida é outra. E nós nos reuníamos toda sexta-feira para ir nesse monte, porque foi muito impactante para mim. Então, e todos os dias a gente se reunia para orar, e na sexta a gente subia ao monte, com esse mesmo grupo. E aí surgiu a ideia da gente montar um nome para esse grupo, né? De pessoas que estavam se reunindo para orar. E nessa equipe, muita gente deu sugestões de nomes, né? Então tinha vários nomes, e um desses nomes era o Eis-me Aqui, né? Que chama o Mema, significa missão, Eis-me Aqui. E o Gema significava grupo de oração, Eis-me Aqui. Então o Eis-me Aqui era baseado na Isaías 6:8, que o Senhor pergunta, né, para Isaías, quem eu enviarei, quem irá por nós? Aí ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, a partir desse momento, né, que era baseado nesse nome. E outras sugestões era porque assim, como a gente recebeu fogo, era pessoas de igrejas tradicionais, né, e onde as igrejas era até proibido falar em línguas, né. Então, foi junto com esse grupo, eu não sabia, pessoas super, né? E todos ali foram impactados com o Espírito Santo. E aí o nome que surgiu na lista lá era o quê? Fogo do Espírito, vento do Espírito, sopro do Espírito, tudo Espírito Santo, porque a gente estava apaixonado pelo Espírito Santo. E um deles lá em destaque era Eis-me Aqui. E aí a gente foi escolher o nome, né? Nós fomos orar e uma pessoa foi tomada pelo Espírito, começou a entortar a boca lá e tal, né? E começou a falar em línguas na hora, e ele falou, ó, depois de meia hora lá em língua enrolada, ele falou assim, abra, a gente decifrando, né? Ele abra, ficou meia hora no abra. Eu falei, abra? Aí abra, aí falou 1 Samuel 3:4, se eu não me engano. Aí abriu lá. Pode ser, o assessor? Vai só olhando para minha cara? Vai só comer pizza? Vai comer só pizza aqui? 1 Samuel 3:4, abre lá. E apareceu o que lá? O Cipinel gostou, tá rindo, o Cipinel. Apareceu o que? É isso aí. Lê, por favor. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, eis-me aqui. Eis-me aqui. Entendeu? E aí, porque a base era Isaías 6:8. Sim. E a pessoa tomada pelo Espírito falou para abrir o quê? No 1 Samuel 3:4. Quando a gente abriu, estava lá Eis-me Aqui. Então, o nome vai ficar Eis-me Aqui. Aí ficou Gema durante anos, né? Durante 2 anos, estou respondendo a pergunta dele, tá? Durante 2 anos, Igor, a gente ficou indo no monte. 3 vezes por semana, 1 vez por semana, e fomos indo. Só que chegou uma hora que nesse período a gente viveu muitas manifestações, assim, muitos milagres, muitas manifestações de Deus, anjos, a gente viu muitos anjos, no monte acontecia de tudo, né? E eu conto um detalhe pequenininho lá no livro, se você quiser adquirir, né? Vamos fazer o nosso jabazinho aqui, certo? Propósito de Deus, né? E aí o que acontece?
Pós desses 2 anos, Igor, Deus parou de se manifestar. E aí, sabe aquela lance religioso? Sabe qual que é? Bem, bem. Como que é lance religioso? Terrível. A gente entrou nesse lance religioso de julgamento. O que que foi? Alguém está em pecado aqui. Alguém travou. Alguém travou o fluir, alguém está em pecado. Isso aqui está em pecado. Estou sentindo cheiro de pecado. Alguém está em pecado. E deve ser você. E deve ser você, pela sua cara. Ficou muito quieto. Quem cala, consente. Deus me revelou. Foi nessas ideias aí. Aí o que a gente fez? Ficou procurando culpado. Meu Deus. O Senhor revela para nós quem está em culpado, quem está em pecado, está subindo no monte em brecha e Deus não está fluindo. Aí o que aconteceu? Aí Deus falou comigo. Ele falou assim: filho, você é um vaso. Legal, né? Eu falei, e ele falou assim: você, viu, Bill? Você está prestando atenção, hein, Bill? Que legal. Não vai perder? Então, é assim, ó. Aí, viu, Rael? Hoje a técnica aqui está em peso, né? Você viu? Estamos ficando chique aqui. Depois eu mostro os backstage aqui para vocês. Igor, aí o que aconteceu, Igor? Deus falou comigo: você é um vaso. Eu falei: sim, Senhor. Ele falou: você é um vaso muito pequeno. Eu falei: isso eu sei. Isso eu sei. Aí ele falou assim: sabe o que eu vou fazer com você? Eu te enchi durante esses 2 anos. Você tem que procurar um outro vaso vazio e derramar nele o que eu coloquei em você. Deus falando comigo. Aí depois você vai voltar aqui para mim. Então primeiro você tem que ir e voltar. Então esse é o ciclo de ir e voltar. Você tem que aprender a ir e voltar. Muitos ministros perdem a unção porque vão, mas não voltam. Sabe? Sim. Tem que voltar para a fonte. Entende isso? E aí o que Deus falou? Você vai, derrama e volta. Quando você voltar, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar. Eu vou quebrar esse vaso. Aí eu falei: ai, Senhor. Aí ele falou: e o que eu, sabe o que eu vou fazer depois de quebrar? Todo mundo responde o quê? Vai refazer. Não, ele falou: vou jogar fora e eu vou fazer do zero um vaso maior, porque você é um vaso pequeno por enquanto. Eu vou fazer você um vaso maior, vou te encher de novo, e aí você vai derramar em 2 ou 3, porque você ficou maior, você enche mais. Você está entendendo? Aí ele falou que vai voltar, aí você volta de novo, vou quebrar de novo, vou te fazer maior ainda. Você está entendendo? Então, Igor, foi isso que Deus falou. Aí nós entendemos o quê? Que o tempo naquele momento era não de grupo de oração, era o momento de ir. Por isso nós mudamos de gema para mema. Respondida a sua pergunta, meu Igor amado.